convidou a muitos, e à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me haja por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me haja por escusado, ou me perdoe. Ele está dando uma desculpa por não estar presente, ok? E outro disse: casei e portanto não posso ir. Esse aqui botou culpa no casamento. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado ou irado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Verso 24, e aqui que foi que o Senhor falou muito comigo, sobre esse versículo aqui. Porque eu vos digo, que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Feche os seus olhos, vou fazer uma oração boa, faça uma oração boa. O que é oração boa, pastor? É uma oração sincera, é uma oração que vem de dentro da sua alma. Não é oração com palavras bonitas, é uma oração que você expressa para Deus o que você está sentindo agora nesse momento, amém? Vitor, apaga as luzes para mim, por favor, deixa só aqui no altar, fazendo a mesma coisa que eu fiz no primeiro, e eu quero que você curvasse a sua cabeça e pedisse ao Senhor: Deus, fala comigo hoje. Peça a Deus, irmão, peça a Deus: Senhor, eu preciso de uma orientação. Tem uma área da minha vida, fala para Ele: tem uma área da minha vida, Senhor, que eu preciso ser curado, ser restaurado, ser sarado. Eu preciso, Senhor, que o Senhor entre hoje nessa área e muda a minha história. Fala para Deus agora que Ele vai te ouvir. Pai, em nome de Jesus, diante da Tua santa palavra, diante do Teu nobre povo e diante da Tua santa presença, eu me coloco mais uma vez nesse altar. Senhor, foi o Senhor que me deu essa direção dessa palavra. E eu tenho certeza, Senhor, que eu ouvirei testemunhos aqui de mudanças na vida dos meus irmãos. Porque a partir desse dia, Senhor, alguma coisa vai ser mudada, uma chave será virada e o Teu nome será glorificado. Eu te peço uma coisa, Espírito Santo: ilumina a mente desse povo. Repreenda todo impedimento, todo embaraço, tudo aquilo, Senhor, que atrapalha os Teus filhos de entender aquilo que está saindo do altar nessa noite. E eu creio que no final dessa noite nós te daremos louvor, glória e adoração, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor aí? Aplauda o nome do Senhor, aplauda o nome do Senhor. Eu já sinto Deus nessa casa, há um ambiente profético aqui nesse lugar. A palavra que Deus falou comigo ontem, o tema dessa mensagem é, Francisco, há um convite dele para nós. Existe um convite de Deus para que eu e você possamos viver um novo. É por isso que Deus deu essa orientação ao nosso pastor. Eu tenho certeza disso, que é um caminho novo, um caminho diferente, um caminho a qual nós não passamos. E quando isso saltou aos meus olhos, à minha mente, sobre esse convite, me veio a palavra também, que é o sinônimo de convite, é convocação. Qual a diferença, minha irmã Juliana, de convocação para convite, Diego? Convocação, tu é obrigado a ir, entre aspas, ok? Tu foi convocado para a seleção brasileira, tu foi convocado para as forças armadas, para o exército, para servir. Então, muitas das vezes, tu não tem muita opção, porque foi uma convocação. Um convite é diferente. Um convite a responsabilidade não é de quem te convidou. A responsabilidade, depois que o convite chega na sua mão, é minha e sua. Você tem o direito de ir ou de não querer ir. Isso é um convite. Então isso aqui que Deus falou comigo, que Ele está dizendo para nós aqui nessa noite: eu tenho um convite para vocês. Existe um convite da parte de Deus para que eu e você possamos viver algo diferente.
E tem coisas na minha e na sua vida, fala aqui, Espírito Santo. Existem coisas na minha e na sua vida, ó, tem um dedo para você e tem 3 apontado para o pastor. Tem coisas na minha e na sua vida que nós precisamos mudar. Chegou o tempo da gente parar de viver uma vida mesquinha, uma vida pequena e começar a experimentar o que é Deus de verdade. Porque eu tenho certeza que tem muitos aqui nessa noite, e eu falo da parte do Senhor, que ainda não sabe, ou não experimentou ainda de fato o que é viver uma vida com Deus. Você quer um exemplo? Olha como é que Deus vai dando coisa nova, hein? É impressionante, né? Você quer ver um exemplo? O povo no Egito, pastora Cícera, eles experimentaram a mão de Deus, os atos de Deus. Moisés experimentou o que é viver os sonhos de Deus. Moisés conheceu a mente de Deus. Moisés conheceu o que Deus gostava. O povo experimentou milagre, Moisés não, experimentou contato. Meu pai. Eu não quero ser conhecido no céu com alguém que só experimenta milagre. Eu quero ser conhecido no céu com alguém que tem relacionamento com Deus do milagre. E é por isso que eu acredito, coloca a palavra do projetando aqui, que isso aqui já está bombando na nossa cabeça. O ano nem terminou, eu acredito que até o romper do dia 31 é ano de novas oportunidades, mas eu creio, irmão, que nós, se você acredita, irmão, se você não acredita, coloca a mão para baixo. Mas se você acredita, levanta a mão para o alto e faz barulho. 2024, nós vamos viver algo novo. Toma posse dessa palavra. Você vai passar por um caminho que você nunca viveu antes. Você vai viver algo novo, você vai experimentar algo novo, porque já tem uma palavra do céu para nós. Porém, eu quero te dizer, Deus está dizendo para nós nessa noite, vocês precisam aceitar o meu convite. Que Deus é esse, irmão? Que Deus é esse que é criador? Meu Deus, Ele criou tudo, Ele formou tudo, mas Ele não obriga ninguém a viver o sobrenatural, Ele faz convite. Porque o negócio com Ele é tão poderoso, é um privilégio você participar da vida com Deus, que Ele não força ninguém a participar, mas Ele convida a você viver esse novo com Ele. Esse texto que nós acabamos de ler, é exatamente isso. Só que esse texto aqui no verso 15, você vai ver que é a parábola da grande ceia, não é isso? Você já ouviu algumas ministrações, só que não começa aqui no verso 15, começa lá no capítulo 14, no verso 1, porque Jesus aqui, Francisco, ele está combatendo uma espécie de falsidade, ok? Tem algumas coisas ali que estão escondidas, ocultas, que ele vai começar a trazer à tona, porque quem se aproxima de Deus não consegue viver na escuridão, quem se aproxima de Deus não vive com máscara. Quem está próximo de Deus, a glória dele reflete lá dentro do interior. E é por isso que Ele está nos chamando para ficar perto dEle. Porque Ele está dizendo, eu quero visitar áreas da sua vida que ninguém conhece. Eu quero entrar em lugares, eu quero ter acesso que nem seu esposo sabe, sua esposa sabe, sua mãe sabe, sua filha sabe. Mas se você se aproximar de mim, eu vou visitar e vou sarar. É isso que Ele está nos chamando. Porém, nós temos que ter cuidado com algumas coisas. Primeiro, Jesus ele entra na casa de um fariseu no sábado, ok? O texto vai dizer lá a partir do verso 1 desse mesmo capítulo que nós lemos, é um sabadão, e sábado para judeu é sagrado. Sábado para judeu não pode fazer nada, só descansar e comer. Só que aí chega Jesus na casa de um líder de fariseu, que não era fariseu, ele era líder. Então é alguém superior. Jesus senta na mesa e começa a comer pão. De repente, o povo começa a observar, igual vocês estão aqui me observando, o povo começa a observar Jesus comendo pão. E daqui a pouco Jesus percebe que tem alguém doente no meio do povo. Tem um camarada aqui que tem uma doença que é facinho de pronunciar, hidrópico. O que é isso, pastor? É uma doença que ela causa um inchaço no corpo, ok? O corpo da pessoa fica todo inchado. É essa doença aqui. Jesus percebe que tem alguém doente e ele lança a primeira proposta.
A primeira pergunta: vocês acreditam, ou é lícito, melhor dizendo, é lícito curar no sábado? Ele faz uma pergunta. Fariseu, preso na lei, a lei diz, sábado não faz nada, sábado ninguém cura, sábado ninguém bota boi para pastar, sábado é dia de descanso. Aí Jesus vem quebrando o protocolo. Vocês acham que é lícito curar no sábado, Jacques? Ninguém fala nada, todo mundo em silêncio. Aí Jesus, que é esperto demais, percebe que todo mundo fica em silêncio. Verso 4, ele porém se calaram, tomando-o enfermo, o curou e o dispensou. Já que vocês não falam nada, eu vou mostrar para vocês que sábado também é dia de cura. Chega para perto, ele abençoa, o homem recebe a cura e vai embora. Agora preste atenção, Jesus cura e ninguém fala nada, continua em silêncio. Verso 5, e disse-lhe Jesus mais uma vez, segunda pergunta: qual dentre vós, se um jumento ou um boi cair num poço no dia de sábado, vocês não vão socorrer? E o que aqueles fariseus fazem? Mais uma vez, em silêncio. Olha que engraçado. Vê se isso daqui, irmão, não é uma falsa piedade. O cara está doente, enfermo, na casa de fariseu. Tipo assim, tá vendo, Senhor? Como eu sou piedoso, eu trago gente enfermo para dentro da minha casa. Viu como é que eu sou? Agora é engraçado, quando um homem foi curado, ele não celebrou. Então tem gente que está perto de você que só quer ver a sua doença. Quando você recebe a sua cura, ele não quer celebrar. O que é isso? É uma falsa piedade. Porque quem te ama, quando você recebe o seu milagre, ele festeja com você. Quem quer ver a sua vitória, quando soube que Deus está mudando a sua história, ele celebra. Porém, tem gente que quando ouve que Deus vai mudar a sua história, ele joga uma palavra negativa. Cuidado, que pode ser fariseu, com uma falsa piedade perto de você. Segundo, Jesus está falando, Jesus começa a falar na mesa, certo? Aí diz verso 7, e disse aos convidados, peraí, vamos entender, eu quero ser bem didático. Jesus vai dar uma lição nos fariseus, ele está na mesa com os líderes, só que agora ele vai falar com os convidados, não é com a liderança. Ele fala assim, vocês, que quando recebem um convite para estar numa ceia, deixa eu dar um conselho, irmãos, a Bíblia tem tudo. A Bíblia contém tudo que você precisa. Aí Jesus fala assim, quando você receber um convite para estar num grande banquete, faz o seguinte, não senta nas primeiras fileiras não, deixa para a liderança. Por quê? Porque se chegar alguém maior, com uma paternidade maior, eu estou falando que Jesus que está falando. Se chegar alguém com uma autoridade maior do que você, não seja desagradável pedir que você se retire e você vai para a última fileira. Faz o seguinte, quando você chegar num ambiente, você é convidado, senta no meio, senta lá atrás, porque o anfitrião, quando perceber que você está na casa, ele vai te olhar e vai dizer, rapaz, está ali meu amigo, senta aqui na frente. O que Jesus está tratando aqui? Sobre uma falsa popularidade. É gente que acha que é popular demais, mas na verdade não é nada disso. Acha que conhece muita gente, já foi em todo lugar, mas não é nada disso. Aí Jesus está combatendo. Isso é falsa popularidade. Escuta uma coisa, honra. Você não corre atrás de honra. Honra te persegue. Você não força para ter honra. Honra vem natural atrás de você. O que fariseu está querendo fazer, Renan? Eu quero ter honra. Eu quero buscar honra, mas honra não é assim que funciona. Honra você faz, obedece, cumpre os princípios, cumpre os mandamentos. Fica tranquilo que a honra vai começar a te perseguir. Jesus está batendo uma falsa popularidade. Terceiro, ele vai combater agora uma falsa hospitalidade, porque parece que o cajado está descendo para todo mundo, irmão. Desceu para o fariseu, desceu para os convidados, agora vai descer para o dono da festa. Sobrou até para ele, para o anfitrião. E você, tu acha que tu vai passar tranquilo nessa passagem? Não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando tu fizer uma festa, não chama apenas seus irmãos, gente da alta, gente bem-sucedido, seus amigos. Por quê? Porque esses, com certeza, eles vão ter a condição de te retribuir. Eles vão fazer uma festa e vão te chamar. Quando fizer uma festa, chama os pobres.
chama os bancos, chama os doentes, chama quem não tem condição nenhuma de te retribuir. Aí sim tu serás bem-aventurado. Porque tem muita gente, pastora Fernanda, isso não acontece aqui não, que quer receber honra da terra, que quer ver líder batendo palma para o trabalho que você fez. Ah, meu pastor não me viu, minha liderança não me viu. Meu filho, deixa eu dizer uma coisa, faça para Deus. Entre a terra te recompensar. De onde vem a melhor recompensa? Da terra ou do céu, irmão? O céu sempre vai recompensar você de uma forma extraordinária. Então, quer um conselho? Não fique esperando coisas da terra, aguarde coisas do céu. Então Jesus está batendo aqui, combatendo uma falsa hospitalidade. Aí no verso, olha isso aqui, no verso 14, aí ele vai dizer assim, ó, sobre quem fazer a festa para esse povo, os mancos, os coxos, os doentes, ele vai dizer assim, ó, e serás bem-aventurado, porque eles não têm o que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Meu Deus, irmão, não sei você, mas eu prefiro ser recompensado pelo céu. Jesus está dizendo, quando você faz uma boa obra e não espera nada da terra, é o céu que vai te recompensar. Aí encerra isso daqui no verso 14, certo? Ele está falando para o anfitrião. Depois que Jesus faz essa declaração, estou sendo bem didático para você entender, para a gente entrar na mensagem. Jesus ouve, Jesus fala essa declaração e alguém no meio da festa se levanta e fala isso aqui do verso 15. Ó, e ouvindo isso, um dos que estavam à mesa, então é alguém de líder. Não é convidado, é mesa, é alguém que está na mesa. E ouvindo isso, aquele que estava na mesa, disse assim, ó, bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Aí você fala assim, uau, pastor, esse cara é bem-aventurado. Só que Jesus sabe que isso daqui é uma falsa segurança na salvação. Como assim, pastor? Esses fariseus, eles achavam que seria salvo simplesmente por fazer aquilo que eles estavam fazendo, mas estava totalmente errado segundo a vontade de Deus. É gente que acha que vai ser salvo, mas na verdade Deus está dizendo assim, eu não conheço. É gente que quando a gente pergunta assim, ó, ele vai voltar. Ele vai voltar. Eu tenho que falar porque eu sou crente há tanto tempo, o que vão achar de mim? O que é isso? É uma falsa segurança na salvação. Ué, pastor, eu não posso ter segurança na minha salvação? Deve. O problema é quando você quer ter segurança fazendo as coisas erradas. O problema é quando você acha que você está fazendo escondido do seu pastor, mas o céu está dizendo assim, continua que eu estou vendo. Pode continuar que eu estou vendo, porque eu aprendi uma coisa bem didática, pastor. Quando você for pecar, e eu acredito que isso não vai acontecer aqui, mas se acontecer, ao invés de você ficar olhando para um lado e não ver ninguém, olha para o alto. Não tem ninguém me olhando, olha para o alto que ele não dorme. O salmista fala assim, se eu descer as profundezas, ele vai estar lá. Se eu subir as mais altas nuvens, as alturas, ele também vai estar lá. Jonas, uma vez que se esconder dele, sabe onde? No porão. Ele falou, eu te encontrei, porque ninguém consegue se esconder de Deus. Então, se eu fosse você, pegava essa palavra hoje e começava a pensar como está a sua vida com Deus. Para você não sair daqui com essa falsa esperança que você vai ser salvo. Mas eu quero profetizar, Deus hoje vai tratar com pessoas aqui. Porque a palavra ao mesmo tempo, oh glória, ao mesmo tempo que ela corta, ela vem derramando óleo para curar. Ai glória, ela corta, é verdade, mas dela está banhada com óleo, meu Deus. E o óleo vai curando toda dor, toda enfermidade. Jesus está combatendo aqui uma falsa esperança na salvação. E é dentro desse contexto aqui que vai surgir a resposta de Jesus para esse povo. Que é onde ele vai começar a contar a parábola da grande ceia. O que é essa parábola, pastor? Simples, vamos lá? Diz a Bíblia que um homem, um rei, um servo, na verdade um senhor, ele tem uma ideia. Eu quero dar uma festa. Eu quero preparar uma festa que vai abalar a estrutura desse lugar. Eu quero preparar uma festa na plenitude que as pessoas vão ver que tem alguma coisa acontecendo. Oh glória! Eu quero preparar um ambiente aqui que as pessoas lá fora vão ver, cara, o que está saindo daquele lugar lá? É o convite de Deus. Ele convidou
Ele preparou a festa e disse: vai meu servo, e convida muitos, não é pouco, convida muitos, porque a festa já está sendo preparada, ou seja, tudo está preparado. Deus está dizendo assim: só basta a sua presença. Eu estou preparando tudo, eu só quero você. Porque Deus, irmão, olha que coisa linda, quando Deus pede Isaac, Deus não queria Isaac, Deus queria a fé de Abraão. Deus não queria Isaac, porque Isaac para Deus não interessa. Deus queria testar Abraão. Então Deus está dizendo para alguns aqui: eu quero é você. Eu quero é você recebendo esse convite. Eu quero ver você vivendo um novo. Para isso você precisa entender que esse convite você precisa reconhecer que é Deus que está te chamando. Aí olha para cá. Como que funcionavam os banquetes nessa época aqui? Muito simples. Um servo recebia a instrução do seu senhor e ele saía pela cidade: o meu senhor vai dar uma festa, tem um banquete preparado, só tem um porém, fiquem ligados que o dia vai acontecer, eu só não sei a hora, eu só não sei o horário, mas vai ter festa. O que é Santa Ceia? É um anúncio. É um anúncio. Vai ter festa, vai ter bodas. É um anúncio. É um anúncio. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou sendo servo, eu estou anunciando. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Então, conforme eu falei no primeiro culto, acabou esse negócio de pegar a gente despercebido. Não vai pegar ninguém de surpresa, porque está sendo anunciado. Então tudo que é anunciado não é pego de surpresa. Ele vai voltar, está sendo pregado, está sendo falado. A pergunta para você hoje é: de que lado você vai ficar? Tu vai rejeitar o convite dele, ou você hoje vai se levantar dizendo: hoje eu mudo a minha história, hoje a minha casa vai ver uma pessoa diferente? Ô irmão, essa é uma boa palavra. Hoje o meu trabalho vai perceber: cara, aconteceu alguma coisa com esse homem, aconteceu alguma coisa com essa mulher. O que foi? É porque você aceitou o convite dele. Francisco, ele vai voltar para nos buscar. Ele vai, irmão, isso aqui precisa estar ardendo no seu coração. Ele volta para buscar a igreja dele amada. Ele mesmo falou: eu vou fazer o quê? Preparar lugar. Meu Deus, só prepara lugar para quem é importante. Então ele está dizendo: eu vou preparar lugar, mas eu volto. Quando, pastor? Não sei a hora. Então qual é o segredo? Esteja pronto todo dia. Porque sabe qual é o problema, doutor Jacques? Diácono Jacques? As pessoas falam assim: pastor, eu tenho muito tempo de caminhada. Eu adoro ouvir isso, adoro. Tem 30 anos, já vivi muita coisa. Viveu nada, chefe. 75 anos, Abraão estava experimentando o novo de Deus. Tinha gente aposentando as chuteiras, Abraão está dizendo: é agora que eu vou viver o novo. Então para com esse negócio de colocar data, dia, idade, para com isso. Ah, pastor, já sou velho demais, para com esse negócio, irmão. Para Deus, todo dia é um dia novo para você. Aí vem um dizendo: eu tenho 30 anos de caminhada, fiz tudo certinho. Cuidado, porque se no dia tu fizer alguma coisa de errado, tu pode perder os 30 anos. Porque o segredo não é o passado, é para permanecer firme. É a continuidade. É a continuidade. Então aqui você vai perceber que ele fez um anúncio. E ele voltou para casa frustrado. Porque ele anunciou a primeira vez, pastor, que ia ter festa. A festa chegou, aconteceu no dia. E agora o que vai acontecer? O servo vai novamente. Chegou o dia. Lembra que eu anunciei para vocês? Lembra que eu falei para vocês que ia ter festa? Chegou o dia. Aí começaram a vir a desculpa. Mas antes, deixa eu aplicar uma coisa aqui também para vocês. Lembra quando Israel recebe o convite de Deus pela boca dos profetas? Lá atrás, lá no Antigo Testamento. Deus usa os profetas para fazer um convite para Israel. Você vai se tornar minha esposa. Isso foi um convite de Deus para Israel, certo? No Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus desce, Jesus vem em terra, vem em carne, se manifesta. O que Jesus é? Jesus é a oferta de Deus para a terra. Jesus é a grande festa, irmão. Jesus é o banquete. Jesus é a melhor coisa que já aconteceu nessa terra.
Só que Jael receberam o convite há muito tempo atrás, que ela já perdeu a esperança na vinda dele. E quando ele vem, a Bíblia fala assim, ó, o próprio Jesus fala, eu vim para os meus, mas os meus não receberam. O que ele está dizendo? Eu vim para quem eu fiz o convite lá atrás. Eu vim para aqueles que meu pai fez o convite lá atrás, mas eles não receberam. E aí, pastor, o reino parou? Não, porque para quem rejeita, Deus levanta outro. Deixa eu dar um conselho aqui, principalmente para quem trabalha na igreja. Tu não é insubstituível, cara. Nós não somos insubstituíveis. Para o reino de Deus, não. Deus, se você abandonar, Ele vai dizer, eu vou levantar outro. Porque o reino de Deus, irmão, não vai parar. Se um dia, o nome de Jesus não vai acontecer, se um dia eu não quero saber mais de pregar, eu não quero saber mais de pastorear, o reino de Deus não vai chorar, ai, parou. Não quer não? Levanta outro, porque minha obra não pode parar. Então, se eu fosse você, não abandonava aquilo que Deus está te entregando. Se eu fosse você, começar a fazer de uma forma melhor aquilo que você está fazendo hoje. Porque tem uma coisa boa, é trabalhar para Deus, irmão. Se tem uma coisa prazerosa, é trabalhar para o Senhor. Coisa ruim, irmão, é a gente se tornar pessoas que só querem comida. Fala aqui, Jesus. Só querem receber. Só querem receber, pastor, eu só gosto de receber. Tu está se tornando um pidão na fé. Porque Ele mesmo disse, melhor é dar do que receber. Porque quando eu dou na terra, quando eu entrego no pastor Ailton, toma aqui, pastor, estou te abençoando, segura aqui, vaso. Quem me abençoa é Deus. Então, quanto mais eu entrego na terra, mais o céu entrega para nós. Então, irmão, procura alguma coisa no reino de Deus. Procura alguma coisa para fazer, se envolva com Deus, se envolva com o ministério. Porque coisa boa é a gente se envolver com a obra de Deus, gente. Sim ou não? Vira para essa pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, coisa boa é a gente trabalhar para Jesus. Fala para essa pessoa. Aí o que aconteceu? Israel não quer, gente, tadinha. Israel não quer ele vai chorar. Vai nada. Vocês não querem não? Vocês não querem não? Tem um povo gentil aí que quer. Tem um povo aí que está com fome. Ô glória. Tem um povo aí que quando a palavra é pregada, eles estão reagindo. Tem um povo aí gentil que não é judeu, não é nato, não é de raiz judaica, mas está me recebendo da melhor forma. Então, já que vocês não querem, eu abro as portas para outros. E aí que a gente entra de gaiato na história, irmão. Nós entramos de gaiato na história, o povo gentil. Porque o reino de Deus é assim, irmão. Lucas 9, verso 37 e 40 vai dizer sobre isso. Jesus vai lá em Gadara, irmão, o povo, irmão, gente, é um negócio muito doido, cara. Gente, é um negócio muito doido. Jesus vai em Gadara, tem um cara lá endemoniado, irmão, que ele está perturbando a cidade. Vai lá ver o texto, ele está perturbando a cidade ao ponto que as pessoas têm medo de passar naquele lugar. Jesus vai, liberta o cara, aí sabe o que a multidão faz? Você está incomodando a gente aqui, Jesus. Não queremos mais o Senhor aqui não. Se retira daqui. Porque Jesus é assim, irmão. Ele só fica onde Ele é bem-vindo. Se na sua casa não tem ambiente espiritual para Ele vir, Ele não vem. O diabo é o contrário. O diabo fica e Ele não quer sair. Ele vem de intruso mesmo, se tiver brecha. Agora Jesus não. Se Ele se sentir bem-vindo na casa, Ele vem, irmãos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, o que Ele me falou é o seguinte, Ele não vai enviar anjo, Ele falou, eu mesmo vou vir visitar vocês. Eu vou visitar esse lugar, porque foi a visão que Deus deu ao nosso pastor essa semana, que o Espírito Santo falou com ele, dizendo, papai já está na casa. Meu Deus, papai já se encontra nesse lugar, meu irmão. Para papai estar na casa é porque ele está se agradando da terra. Para papai estar na casa é porque tem alguma coisa na terra que está atraindo a atenção dele. Então você vai ver que esse povo manda ele embora. Mas quando chega em Gadara, tem uma multidão, Jacques, que está esperando. Repare que tem uma multidão mandando embora. Mas tem uma multidão dizendo, pode vir que eu quero o Senhor. Enquanto tem gente que despreza. Enquanto que tem gente que despreza uma oração das 5 às 6, eu vou dormir mais um pouquinho.
Tem gente dizendo, eu ainda não troco esse momento com meu Deus. Enquanto tem gente que está desprezando a Santa Ceia do Senhor, porque hoje estava meio nublado, eu vou sair, problema nenhum. Eu só acho meio complicado um culto de Santa Ceia, que é um dos melhores cultos, o culto mais profético para nós, tu negociar isso daqui, que para nós é algo tão sagrado. O que é isso? Você está rejeitando, o indivíduo ele está rejeitando o convite de Deus. Mas eu louvo ao Senhor que você está aqui nessa noite, nessa casa. Porque eu quero orar por você no final, que Deus está dizendo, tem um convite novo para você. Tem um tempo novo para você. Amém? Quem está comigo, diga glória a Deus, eu vou correr. E o servo agora vai, irmãos, e ele anuncia. Está pronto, está preparado. Só tem um problema, ninguém quer. E começa a rejeição. A primeira desculpa que um dá. Comprei um campo e preciso ver. Calma aí, irmãos. Comprei um campo e preciso ver. Não posso estar diante do rei. Comprei um campo e preciso ver. Quem compra algum terreno, algum lote, algum espaço sem antes ver, irmão? Ainda mais, pastora Cícera, nessa cultura, eles tinham essa cultura de ir, de olhar, de visualizar e de selar um pacto, um aperto de mão, dizendo, gostei do seu terreno, está pago. Mas ele está dizendo, não, eu preciso ver. Isso são desculpas, irmão. Segundo, comprei 5 juntas de boi, ou seja, 10 bois, e preciso experimentá-lo. Opa, peraí, irmão, tudo na Bíblia não está por acaso. Primeiro que você não comprava boi assim, no escuro. Você comprava boi quando você visualizava aquele boi arando, e você ficava olhando, esse boi é bom de arado, eu quero adquirir. Então ele já tinha visto, ele já tinha experimentado. Segunda informação aqui, para a gente aprender a dizer que o pastor é inteligente. Não vai mudar muito nada isso aqui na sua vida, mas só para te mostrar, desculpa. Quando você vê na Bíblia alguém que tem 5 juntas de boi, sinal que essa pessoa tinha um poder aquisitivo. Ela tinha uma boa quantidade de terra. Então, peraí, se ela é rica, tem um poder aquisitivo bom, ela tem servo. Então o servo podia olhar os bois para ele. Então aqui é desculpa para não estar diante do rei. E terceiro, casei-me, esse aqui, irmão, é o pior. Que ele vai botar culpa no casamento, dizendo que ele está rejeitando o convite de Deus, porque o seu casamento está impedindo. Aí você vai dizer assim, que tolos são esses caras? Esses caras são Zé Mané. E às vezes eu e você, irmão, estamos rejeitando alguns convites que Deus tem feito para nós. Eu e você, essa palavra hoje não é de barulho, essa palavra é pastoral, é para causar em você um impacto mesmo. Você e eu estamos rejeitando alguns convites que Deus está fazendo para nós. E Deus está dizendo para nós aqui da plenitude que tem um convite especial para nós aqui nessa noite. Você tem o direito de escolher, de recusar. O direito é seu. Porque você vai ver o que o servo vai chegar e vai dizer. Ele chega, ele retorna com as desculpas dos homens, chegam diante do rei, chega diante do seu Senhor e vai dizer, Senhor, é o seguinte, não tem um povo que o Senhor fez o convite? Ah, meu Deus. Não tem um povo seleto que o Senhor queria na sua presença? Aquele que há uns dias atrás nós anunciamos, esse povo rejeitou o convite. Esse povo não quer a tua presença. Esse povo não quer estar diante da mesa, eles não querem. Aí você vai ver que o rei, irmão, ele não fica muito preocupado não. Ele fica irado, a ira, triste. Mas ele falou, cara, sabe de uma coisa? Já que quem tem promessas, quem são os escolhidos não querem, eu vou abrir a oportunidade para outros. Já que quem é escolhido não recebe o meu chamado, eu vou abrir a oportunidade para outro, porque o reino de Deus funciona assim, meu irmão. Para aqueles que rejeitam, Deus levanta outro para assumir o cargo. Para aqueles que rejeitam o chamado, Deus vai levantar outro e vai colher a bênção que era para você. Deus já preparou algo para você, mas se você rejeitar aquilo que Ele já preparou, Ele pega outro e coloca no lugar. Como assim, pastor? Saul, eu escolhi você para ser rei. Mas a Bíblia fala que no decorrer da história, Saul despreza aquilo que Deus entregou. Aí Deus falou assim, acabou Israel, acabou nada. Chama outro. Chama Davi. Porque para quem despreza, o reino levanta outro, irmão.
Para quem rejeita, o reino levanta outro. Então, se eu fosse você nessa noite, fazia uma avalia como está a sua vida em relação aos convites de Deus. Aí o texto vai dizer que ele manda o servo agora ir para as ruas novamente. E olha o que vai fazer no verso 23. Verso 21. E voltando aquele servo, anunciou as coisas ao seu senhor. Então o pai de família indignado disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Ué, pastor, o que é isso? Porque na cultura, por isso que é a nossa dificuldade. Olha para cá, todo mundo. Qual é a dificuldade que você tem, nós temos de ler a Bíblia? Ler a Bíblia com a ótica de hoje. Se você ler a Bíblia com a ótica de hoje, você vai ter dificuldade de interpretar a cultura da época. Esse povo aqui, naquela cultura, era o povo excluído. Era o povo abandonado. Era o povo que não tinha valor. Levítico, para eu ganhar tempo, Levítico 21, 17 ao 23, vai dizer sobre isso, que esse povo aí não tem vez. Esse povo aí não tem lugares para eles acessarem. Então vamos fazer uma análise aqui? Deus preparou uma festa para o povo escolhido. Já que aqueles que são escolhidos não querem, chama os excluídos. Eu preparei para os escolhidos. Mas os escolhidos rejeitam. Então chama os excluídos. Manda chamar todo mundo. Aí a Bíblia fala que começou a encher a casa. E aqui o Espírito Santo falou muito comigo, irmão. Porque eu falei com Deus assim: Senhor, eu entendo que esse povo é excluído. Mas, Senhor, diante da Tua presença a gente muda. Muda ou não muda, irmão? Quem tem testemunha aqui que pode dizer: eu melhorei muito em relação quando eu cheguei na casa do Pai? Olha aqui o pastor de vocês, ó. Porque quem está diante de Deus tem que ter mudança, machão. Eu vou até descer. Quem tem um encontro de verdade com Cristo, irmão, tem que ter mudança. A fala muda. Os olhares mudam. Por onde você passa, você muda. Você não frequenta mais determinados ambientes. Porque quem está perto de Deus muda. Aí quando eu li isso daqui, eu falei: Senhor, mas esse povo excluído, vão ficar aí excluídos? Aí eu lembrei de Isaías 35, irmão. Bota Isaías 35 para nós aí, Wagner, por favor. E foi aqui que o Espírito Santo me deu a resposta. Isaías 35, verso 3 em diante, por favor. Verso 3 em diante. Olha isso, irmão. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Aí eu entendi. Era excluído para eles. Não valia nada para eles, mas na minha presença, eu transformo o que era excluído em escolhido. Eu transformo um homem que para o mundo dizia não serve para nada, um jovem que para o mundo dizia não serve para nada, esse eu transformo e boto, vai ser profeta na minha casa. Eu pego uma família que muitos olhavam e diziam: rapaz, essa família aí é só desgraça, só traz notícia ruim. Fora da minha presença é assim mesmo, mas quando vem para a minha presença, eu transformo. Então o que ele está nos ensinando? Que quem chega diante dele, a mudança, gente. Deixa eu te dar um conselho aqui, eu caminho para o fim aqui agora. Se recuse continuar da maneira que você está vivendo, chefe. Bata hoje no seu peito e fala assim: Senhor, eu não quero continuar da forma que eu estou. Eu não quero. Porque Deus está dizendo: se aproximem de mim. Se aproximem de mim, que eu vou visitar as áreas escuras, corações trancados, os lugares que ninguém consegue acessar. Ele está dizendo: se aproximem de mim, que eu vou começar a fazer uma mudança. Então repare que quando eu me aproximo de Deus, tem mudança, irmão. Quando eu me aproximo do Senhor, eu mudo. Eu não sou mais a mesma pessoa. E o texto diz que a festa está rolando, irmão. Tem gente já sendo abençoada.
Aí tem um camarada no meio da festa que eu estou pedindo ao Senhor que se levante aqui. E vai se levantar no meio da juventude, no meio dos jovens, no meio da igreja, no meio dos anciãos, no meio de quem tem mais de 30 anos de igreja, no meio da plenitude vai se levantar esse servo aqui, ó. E disse o servo: Senhor, feito como está, mandaste, mas ainda tem lugar. Pegou, Cleito? Pegou, Vaz? Minha oração é que se levante pessoas aqui assim: pastor, a casa está cheia, mas ainda tem espaço para a gente conquistar a cidade. A casa está cheia, pastor, mas eu estou sentindo no meu coração que amanhã, no meu trabalho, eu vou abrir a minha boca e meu patrão vai se converter. Pastor, a igreja está cheia, mas eu acredito que amanhã, na minha faculdade, naquele ambiente sujo, quando eu abrir a minha boca, vão se curvar. São os servos, não é o pastor, não é o dono da casa, são as ovelhas, são os servos que percebem, ainda tem espaço. Qual é o problema, irmão, da gente fazer um culto com isso aqui, o pessoal sentado aqui? 2 cultos já, com o pessoal sentado, ainda tem espaço. E eu quero profetizar, pode mandar, Senhor, porque Deus vai usar vocês. Deus vai usar você, ô irmão, essa é uma boa palavra, eu estou liberando o altar. Deus vai usar você, chega, parou, acabou o tempo de você só usufruir. É tempo. Dizer: pastor, estou pronto, o que tem para fazer? Pastora Fernanda, estou vendo a senhora muito agitada, vai para lá, vem para cá, eu quero dividir o peso, coloca o peso aqui no ombro. São servos que percebem que a casa ainda tem lugar, oh glória. São servos que estão ligados com Deus, que percebem que ainda Deus quer fazer algo poderoso aqui nesse lugar. Quem acredita nessa palavra que você pode ser esse servo? Deus vai levantar pessoas aqui. E a casa enche, e agora vem a declaração final, que é aqui que o Senhor me deu essa orientação. Eu quero que todo mundo, você que está com sono, você que está cochilando, você que está na live, você que está na galeria, você que está aí atrás, ouça isso daqui, e a gente vai orar. Verso 24, o banquete já foi dado, pastor. O pessoal, o povo está celebrando, machão. Só que o rei vai fazer uma declaração, irmão, que isso daqui me machucou. O rei vai fazer a seguinte declaração, escuta isso: porque eu vos digo, entenda uma coisa, quando Paulo fala, quando Pedro fala, você pode até questionar, ok? Pode, não deve, mas pode. Quando Jesus fala, é inquestionável. Vou repetir. Se a tua Bíblia é uma Bíblia como a nossa, mais próxima do original, você vai ver que sua Bíblia vai estar em vermelho, certo? O que está em vermelho? É porque Jesus está falando, então ela está em vermelho. Então o que Jesus fala? O que Jesus fala está na ordem do absoluto. Ele que está dizendo, ó, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões, quem são esses varões? Aqueles que receberam o convite e rejeitaram. Isso que eu estou dizendo para vocês. Tem um convite de Deus para nós aqui nessa noite. Aqueles que receberam o convite, os varões que foram convidados, não provará da minha ceia. Isso daqui, irmão, é muito poderoso. Porque eu imaginei o seguinte: a festa está acontecendo, o barulho, as pessoas estão observando que a festa já está acontecendo, e eu imagino, Francisco, esse povo que recebeu o convite, ouvindo o barulho da festa, Mônica. Esse povo que rejeitou o convite está ouvindo o barulho da festa. Ué, está tendo festa? Tá. Está tendo festa. Ué, mas aconteceu a festa? Aconteceu. Vamos lá dar uma olhada? Vai que a gente consegue entrar. E quando eles chegam lá, eles percebem que a porta está trancada. E eu imagino, Adriano, agora eu quero. É impossível. Porque teve um convite e eles não receberam. Teve o convite, mas eles não quiseram estar dentro. E depois que a porta se fecha, meu Deus. Fala aqui, Espírito Santo. O problema, irmão, é que a porta é fechada por dentro. E só quem pode abrir é aquele que fechou a porta. E ele está dizendo, depois que a porta fecha,
depois que eu tranco a porta, um abraço. E é por isso que Deus me trouxe aqui nessa noite, não para te assustar não, porque Ele te ama tanto e Ele marcou esse encontro com você aqui hoje, dizendo para algumas pessoas aqui, tem um convite da parte dEle para você. Só que você tem duas opções, ou você aceita esse convite, ou você rejeita. Porque convite você tem o direito de ir ou ficar. E Deus está dizendo para pessoas aqui, é tempo de você se envolver com a minha glória. É tempo de você ajustar as velas. É tempo de você experimentar o novo da parte de Deus. Mas para que isso aconteça, você tem que obedecer a instrução do Espírito Santo aqui nessa casa. Amém, irmãos? E eu quero orar por você agora. Eu quero que você se coloque de pé. Cadê o pessoal do louvor? Vem para cá. Wagner, coloca para mim aí, irmão. Hoje, irmão, eu não estou preocupado hoje com barulho. Eu vim direcionado do Espírito Santo. É Deus hoje que vai visitar a sua alma. Coloca Provérbio capítulo 1, Wagner, verso 24 em diante. Olha isso aqui, irmãos. Provérbio 1, verso 24 a 33. Presta atenção nessa sentença aqui. Olha o que Deus está falando. Eu estou na Bíblia. Provérbio 1, verso 24 ao 33. Olha isso. Olha isso daqui. Isso aqui não é jornal, não é gibi, não, é Bíblia. Eu não estou falando que é invenção do pastor. O pastor inventou e colocou, ele leva a sua Bíblia e lê. Olha o que a Bíblia está dizendo, ó. O Senhor falando, mas, porque clamei e vós recusaste, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei na vossa perdição, olha isso, e zombarei, vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia, então a mim clamarão. Isso aqui que é triste. Mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Meu Deus. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. 32, você para aí, tá, Wagner? Não pula não. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos o destruirá. É forte ou não é, irmão? De verdade, é forte ou não é? Sabe para quem isso daqui? Para quem ele faz um convite e não aceita. Para quem ele está convidando para viver esse novo e não recebe. É para esse tipo de gente. Poxa, pastor, essa palavra em Santa Ceia, nós vamos ficar nessa palavra. Não. Se para quem não aceita o convite tem sentença, para quem aceita o convite também tem bênção, irmão. Verso 33. Mas os que me derem ouvidos habitará seguramente e estará descansando do temor do mal. Você pode glorificar Ele aí? Você pode glorificar o nome de Jesus pelo poder da palavra dele? Realmente tem sentença para quem não quer o convite, mas tem bênção para quem aceita e decide viver uma nova história. Escute isso daqui, eu fecho a mensagem aqui agora. Hoje você tem o direito, Diácono Jackson, todo mundo aqui tem um direito. Pastor, eu ouvi, mas não quero receber esse convite. Direito seu, cuidado que tem sentença. Porém, pastor, eu ouvi essa palavra e tem uma área da minha vida que eu preciso corrigir. Eu preciso melhorar em alguma área. E eu estou aceitando esse convite de Deus para viver esse novo. Eu quero esse convite. Eu quero te desafiar, você vir no altar que nós vamos orar por você.
Só para quem está dizendo para Deus aqui no altar: eu quero esse convite, eu quero viver algo novo na minha vida. O ministério de louvor vai estar tocando. Você não vai sentir emoção, é no seco mesmo, é você e Deus. Eu não quero, eu rejeito, é um direito. Porém, eu quero, pastor. Eu não aceito mais viver dessa vida que eu estou levando. Pode vir no altar que hoje tem cura para você aqui nesse lugar. Amém? Vamos lá, pessoal do louvor, ajuda a gente.